1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler até o verso 24. Depois vou fazer alguns comentários sobre esse contexto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato. Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. E todos os nossos antepassados passaram pelo mar. Paulo está alertando aqui, fazendo um paralelo com a nova e a velha aliança, mostrando fatos relativos ao que aconteceu com o povo de Deus no passado e o que estava acontecendo com esta igreja de Corinto. Então ele faz esta analogia, esta comparação. Ele vai buscar na história algo para alertar. Já que eu fiz a pausa aqui, porque Romanos 15, 4, não precisa você abrir, diz assim: tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, a Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Ela tem o Velho e o Novo Testamento, Nova e Velha Aliança. E é muito importante se conhecer todo o contexto. E Paulo, quando escreve aquela igreja de Corinto, ele faz este comparativo aqui, né? Como se ele fizesse duas tabelas assim, para nós olharmos, fazemos a comparação do momento que o povo de Corinto estava vivendo, lembrando ele do povo de Israel e o momento que eles viveram lá e fazendo esses alertas. Então ele fala: eu não quero que vocês ignorem o fato de que nossos antepassados, todos os nossos antepassados, todos, presta atenção nessa palavra, todos, estiveram sob a nuvem, sobre o mar, e passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todavia, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Aquele maná maravilhoso, né? Que era um alimento fantástico. Todos comeram do mesmo alimento, todos foram batizados na nuvem, todos foram batizados no mar, todos estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar ali, todos foram batizados e tudo mais. Versículo 4: e beberam todos da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha já era Cristo, né? Já era representado por Cristo naquele momento. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Verso 6: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram, para que não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. Na outra versão diz assim: e o povo comeu, bebeu e se levantou para se divertir. Mas a NVI diz que o negócio foi mais intenso. A balada foi forte. Não foi um bailinho assim de anos 60, tal. A pegada foi forte ali. E ele está se referindo aqui àquele momento que Moisés sobe no monte para ouvir de Deus e o povo fica lá embaixo. Moisés demorou um pouco. Eles pressionaram o gerente, o diretor saiu, pressionaram o gerente, dizendo assim: olha, Arão, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés aí, ele não parece, pô? Nós precisamos de um Deus aqui, nós estamos sentindo falta de um Deus. Faze para nós um bezerro de ouro. E Arão cedeu à pressão. Pegou os pingentes, as joias do povo, fez um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Por conta de um engano, achando que estavam adorando a Deus. Só que eles estavam adorando um ídolo. Daqui a pouco,
esta adoração a ídolos, a idolatria abre caminhos para pecados horríveis. E eles começaram a comer, beber e se entregaram, levantou-se para se entregar à farra. Os comentaristas dizem que o negócio foi feio, que chegou a ponto de acontecer orgia entre eles. Chamado povo de Deus. Aí então ele faz esse alerta: não cobiçem coisas más, para que não, como eles fizeram, não sejam idólatras. Alguns deles foram, o povo se assentou e Verso 8: não pratique a imoralidade, como alguns deles fizeram. Foi nessa festinha aí. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, irmãos, como alguns deles fizeram. Foram mortos por serpentes. E não se queixem uns dos outros, né? Como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Paulo está falando assim, olha, preste atenção, não vamos ignorar o passado. Vamos olhar com cautela. Porque isso que está acontecendo com vocês hoje, na igreja de Corinto, já aconteceu na história. E eu Paulo está escrevendo para aquela igreja para alertá-los. Fazendo alertas sérios. Foram escritas como uma advertência, foram escritas como uma advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Muitas vezes a gente cita esse versículo fora do contexto e não sabe nem o que está acontecendo, né? É disso aqui que Paulo está falando. Se você está em pé, se você está vivendo justamente, de maneira correta diante de Deus, fique atento. Aquele que julga estar em pé, olhe para que não caia. E o verso 13, ele continua afirmando: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Toda tentação, toda aprovação vem na medida que você pode suportar. Deus calibra isto. Ah, mas por que eu cedo? Por que eu caio? Por que acontece? Porque você, não Deus, não atentou para aquilo, vacilou e então você caiu. Mas você poderia ter suportado. A Bíblia diz. Você escolheu errado. Eu escolhi errado, então a escolha é nossa. Nós vamos entrar mais para frente no livro de Tiago, que vai explicar melhor essa questão. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Junto com a tentação, no mesmo pacote vem o escape. É que às vezes você não quer olhar para ele. A sedução é grande e você finge que não vê. Aí você cai e se estoura todo. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos todos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Volta novamente à analogia. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar, portanto, estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que
O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. No popular é isso aqui, você não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. E tem gente fazendo isso, chamados crentes. Não podes participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido. Ai, que maravilha. Mas nem tudo edifica. Mas nem tudo convém. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aí, neste contexto, como vimos semana passada, eu estou voltando no capítulo anterior, Paulo, então, quando escreve as instruções da ceia, no versículo 11, 27, ele diz assim, olha, por conta de tudo isto, há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que já morreram prematuramente. Isto por conta de nós não olharmos com carinho, com atenção à palavra de Deus e sermos iludidos e sermos enganados pela nossa cobiça, os ídolos que vão aparecendo no nosso coração que a gente nem percebe. Nós estamos vivendo num mundo, meus irmãos, esses dias de muita relativização. O que é relativização? É relativizar, é o discurso da conveniência. É errado para você, mas para mim não. Esse é o seu entendimento, não é o meu. Você pensa assim, eu não penso assim. Então a relativização nada mais é do que o discurso da conveniência. Eu seleciono, isso me serve, isso não me serve. Eu creio nisso, mas não creio naquilo. E nessa relativização, nós estamos, às vezes, correndo o risco de não seguir o conselho que a mãe de Wesley deu para ele, a Susana Wesley. Quando Wesley perguntou para ele, mãe, qual o segredo para eu ser um homem de Deus? Qual que é o segredo, mãe? Ela disse assim, filho, é simples. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Você pode repetir o conselho da mãe do Wesley para a gente memorizar ele? Ame o que Deus ama. Simples. O nosso parâmetro não é o nosso achômetro. Nosso parâmetro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecê-la. Porque senão fica o meu ponto de vista contra o seu ponto de vista. Aí você vai chamar a atenção do seu filho de alguma coisa, ele fala assim, mãe, pai, isso é o que você acha. Com a sua idade, com a sua maturidade, é o que você acha, mas não é bem assim. Sabe a história que não é bem assim? É a relativização. E aí, por conta das pessoas não conhecerem a palavra e aquilo que Deus pensa, não consegue amar o que Ele ama e não consegue odiar o que Ele odeia. E aí começam as concessões. E essas concessões vão abrindo espaço para a cobiça entrar, para a idolatria entrar, para o pecado entrar. E o pecado, quando entra, ele gera a morte. É por isso que Salomão escreveu lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, o seguinte, olha, cuidado, há caminhos, você pode pôr na tela aí, Lucas? Há caminhos, existem caminhos, Provérbios 14, 12,
que parecem ser caminhos de vida, parece ser caminho bom, mas o fim deles o leva à morte. Provérbios 14, 12. Olha lá, vamos ler juntos ali? Há caminho que parece certo ao homem, mas o final dele conduz à morte. Então tem muitas coisas que nós vamos contemporizando, relativizando, que são coisas que estão levando à morte. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que estão morrendo antes da hora. Fraqueza de personalidade, fraqueza de caráter, fraquezas de falta de autoridade. E aí nós vamos enfraquecendo. Muitos crentes, muitos cristãos que já deveriam ser mestres, ser maduros, precisam de leitinho ainda. São os fracos. Gente que fica mudando de célula uma para outra, de igreja uma para outra, que quer ser cuidado. Eu preciso ser cuidado. O cara tem 30 anos de igreja, 30 anos de evangelho. E está querendo que alguém vá lá. Você já devia ser pai. Mestre. Então veja que esse negócio é sério. E voltando a este assunto de caminhos de morte, muitas vezes por nós relativizarmos as coisas, nós que somos conhecedores, eu estou falando aqui com um grupo de mestres, eu falo com um público maduro agora cedo. Todos têm mais de 18 aqui, entre 18 e 50 anos. Quantos têm mais de 40 aqui? Levante a mão. Rapaz, vocês estão também. O Junião, você não levantou a mão por quê? Estava distraído? Cuidando do som aí? Então, nós precisamos estar alertas e alertar os mais jovens. Nós vamos mostrar o caminho para eles, a partir da nossa própria experiência. Porque se as pessoas não conseguem, não sabem o caminho, eles podem caminhar por caminhos de morte. Eu separei um videozinho que o Lucas vai colocar para nós aí, para ilustrar o que nós estamos falando aí. Veja esse filmezinho. Hey, bro, look, check it out. Labradoodle. What? Yeah, right down there. Oh, I love good breed. So good. Yes, half lab, half Moodle. Wait, what? Incredible. Noodle? Yeah. No, that's not a thing ever. No, it totally is. A Moodle. Isn't that Dave from Econ? Oh, yeah. What is he doing up here? He's probably just enjoying the view, man. Wait, isn't Dave blind? We gotta warn him. Hey, Dave. Whoa, bro. What are you doing? You can't just tell Dave what to do. Wait, why? Are you blind? No. Okay, so then you don't know what Dave's gone through. You can't really relate to him, man. Just let him be. He's totally fine. He's literally slipping right now. Yeah, but, okay, you're gonna get all up on him for slipping. Like everyone slips from here and there. I don't It's care no if he reason slips. for I'm us just trying to point keep a it- guy from falling off a cliff. No, okay, listen. What I think you need to do right now is you just need to love him. You need to not point out What does his that have to do with weaknesses. anything? It has everything to do with everything, okay? Like if you point out his weaknesses, he won't feel loved, he won't feel accepted. I'm just trying to keep a guy from going off the cliff. No, He's not even stopping. Hey, Dave! No, whoa, stop it. You speak out against blind people. So many people will be wrong upset with with you? you. No, so many people won't like you. But also, what if he doesn't like us anymore? You've ever thought about that? Dave will be dead. I need to say, hey, No, Dave! no, Dave! No. Is someone there? Yeah. Hey, Dave, how's it going? It's Charlie from school. Oh, hey, man.
doing this for Dave's birthday. Maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You want to tell me if I'm going the right way? Maybe he is lost. You're right. We should still just encourage him. Yeah, hey, no, Dave, you're doing great, man. I love that you're out here, man, too. I'm proud of you, being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Oh. Okay, thanks, man. Guess I am going the right way. Watch, I'll figure it out. Just gotta love him through his problems. Yeah, you got it, man. Dave. Será que você está mostrando amor às pessoas, não apontando o caminho que ela está caminhando, que pode levá-la à morte? Não vou falar porque vai ficar chateado. Não vou falar porque isso vai ser invasivo. Não vou falar porque isso vai soar mal, vai soar como eu seja moralista, eu seja legalista. Não vou falar. Ele vai ficar chateado comigo. O apóstolo Paulo escreve e expõe problemas seríssimos que aquela igreja estava vivendo. Como ele não estava presente, ele escreve uma carta, aliás, escreve duas, para admoestar uma igreja que começou muito bem e estava indo muito mal. Ele nem estava presente. E só para você entender que às vezes a gente acha que Bíblia era uma coisa, era uma carta. Esta carta era para ser lida publicamente. Reuniu a igreja de Corinto e ser lida. A carta inteira. Acho que botou uns 2, 3 caras para revezar lá para ler. E ele está fazendo essa advertência. Pense em você um pouquinho. Se você estiver andando por um caminho de morte, seu amigo, seu irmão não alerta você e você se arrebenta ou morre, você vai achar que ele te ama? Por isso que a palavra de Deus diz: falai toda a verdade em amor. Às vezes a gente nem fala a verdade, ou se fala a verdade, não fala com amor. Mas nós precisamos mostrar às pessoas que há caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles leva à morte. Então eu preparei uns slidezinhos para a gente dar uma olhada aí. Eu fiquei em dúvida do título dessa mensagem, mas eu quis chamar atenção para essa questão da idolatria, porque isso é sutil. Aí você fala assim: Osmar, mas eu sou crente, não tenho ídolo. Eu até tinha, mas joguei tudo fora. Será? Então o alerta de Paulo é: não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Pode caminhar, Lucas. E aí no verso 6 ao verso 8, ele amplia um pouquinho mais, dizendo: conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber, se levantou para se entregar à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. O pecado mata. Então veja que ele trata de 3 temas aí. Eu vou falar de um só praticamente, mas para não ser longo, né? Depois, Ronaldo e o pastor Carlos Alberto devem continuar esse tema, que está chamando muito a nossa atenção nesses dias. A cobiça, a idolatria e a imoralidade. Eu vou falar sobre os dois só. Cobiça
e a idolatria. Vamos seguir então? A cobiça é diferente de contentamento. É diferente. Cobiçar é desejar intencionalmente algo que não é de Deus. Deus não preparou para você. Deus não proveu aquilo para você. Não é para você. Então cobiçar é isto. É você ficar desejando uma coisa que não é... Sabe aquela coisa que minha mãe falava? Não é para o teu bico isso. Não é para você. Ah, mas o outro tem. O outro tem, o problema é dele, a condição é dele. Isso aí é uma armadilha. A cobiça é uma armadilha chamada também de armadilha da comparação. Porque o outro tem, você tem que ter. O outro faz, tem que fazer. São os nossos filhos, quando eram adolescentes, no meu caso dos meus filhos, que eu ia chamar a atenção dele e falar, pai, mas todo mundo age assim. Todo mundo vai estar lá. Eu falei, todo mundo você, não é todo mundo. Aí, quando eles apelavam um pouco, eles pegavam alguns dos amigos, né, Ronaldo, que eram conhecidos da comunidade, mas o fulano vai estar lá. Olha, mas o sobrenome dele não é Dias. É outro, é Silva. Então é essa cobiça, quer dizer, você quer fazer algo que os outros estão fazendo. A cobiça, no dicionário Strong's, numa Bíblia que tem esse dicionário, mostra que é o seguinte: a cobiça arrasta, atrai como uma caça, ou uma presa, né? Usando a linguagem de uma pescaria. A cobiça é algo que arrasta, é aquela isca. Que os pescadores aqui, né? Galera da pescaria aí, é aquela isca. Como é que você joga qualquer isca lá, Martins, naqueles peixes? Você não tem uma isca, cada tipo de peixe que você quer pescar é um tipo de isca. Tem peixe que você pega com aquela massinha, outro tem que ser isca viva, que senão ele não vem. Então a cobiça é isso, é você despertar em alguém aquilo que ele já é atraído naturalmente. Assim é o ser humano. Abandonado à segurança do autodomínio e atraído pela isca do pecado. Então é isso que é a cobiça. E Satanás é muito bom nisso. Nosso adversário, ele é muito bom. Ele é estudioso nesse assunto. Seguindo aí. O contentamento e a cobiça são forças opostas. Ou você se contenta ou você cobiça. É uma linha muito tênue. O contentamento nos leva para longe da idolatria, longe da cobiça e perto do coração de Deus. Contentamento. Por isso que Paulo alerta várias vezes lá nas suas cartas, em 1 Timóteo, ele alerta isso sobre o contentamento. Filipenses também ele fala de contentamento. Contentamento é você estar satisfeito. Estou satisfeito. Mas você precisa comprar um carro novo. Não, estou bem. Você precisa de uma casa maior. Porque, calma, eu estou satisfeito. Então, ao mesmo tempo, veja que uma coisa sutil, ao mesmo tempo que a gente deve procurar crescer em tudo na vida, mas a gente tem que crescer a partir do contentamento, não a partir da cobiça. Senão nós nos desviamos, perdemos o rumo. A cobiça é a morada da inquietação, é alimentada por desejos e paixões sem fim. Caminhando aí? A cobiça, diz Tiago, que é a fonte do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa, então, é dada para depois da aprovação. Não antes. Ninguém, diz Tiago, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Vamos ler juntos ali aquela parte final, em negrito destacado ali? Ao contrário, vamos lá? Cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. É o conceito que eu falei há pouco aí. É a sedução, é a atração.
Mas esta atração, ela é baseada naquilo que você já é limitado. O diabo sabe muito bem as áreas fracas da nossa vida. Então a cobiça, depois de haver sido concebido, dá à luz o pecado. Você veja que é um processo. Ó. A tentação acontece de acordo com a sua cobiça, assim como o peixe é atraído de acordo com a sua isca, com a isca predileta dele, com o alimento predileto dele. E o diabo sabe qual é, em relação a você e a mim. Então cada um de nós é atraído pela cobiça. Depois de haver concebido, caiu dentro do seu coração, cresceu, germinou ali, aí é um perigo. Por isso você tem que estancar o processo antes. Que depois aquilo seduz, aquilo vai cegando você, vai amortecendo você, vai entorpecendo você, e você começa a achar que não é tão errado assim. Aí é o nada a ver, todos fazem, eu não sou tão ruim assim, eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, já concebeu. E tendo concebido, aí o pecado aparece. Aí é a execução, é a consolidação de um processo. E aí o resultado é a morte. A cobiça faz isso. Caminhando. Vamos olhar a idolatria. É colocar, olha só, idolatrar algo não é você fazer uma imagem de escultura, mas é você colocar sua vontade, sua agenda, seus interesses, seus desejos acima dos interesses, desejos e agenda de Deus. É você se colocar no centro. Você está no controle. Tem que ser do seu jeito, na sua agenda, no seu tempo. No seu tempo. Foi por isso que um rei muito ungido, num momento de tensão, um rei chamado Saul, num dado momento que ele não teve paciência, por causa disso aí, ó, interesses, agenda, Samuel demorou a chegar. E ele não tinha autorização para oferecer sacrifício, porque ele não era sacerdote, ele era rei, não era da alçada dele. Ele ficou pressionado, e naquela pressão, ele ofereceu sacrifícios de holocaustos a Deus, não tendo paciência de esperar Samuel chegar. Foi a cobiça, foi essa idolatria, foi esse interesse dele em primeiro lugar. E por isso ele foi rejeitado por Deus. E era um rei, hein? E tinha sido ungido. Não era um cara que se candidatou, não. Deus escolheu a ele, Deus o abençoou, Deus o ungiu, mas no meio do caminho ele se perdeu. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Pode acontecer com você. A idolatria é sempre movida pela cobiça do homem e seu desejo de ter algo que lhe dá prazer, lhe dá satisfação, lucro, fama, status, aumento de sua reputação, aumento de seguidores nas suas redes sociais, atualizando aqui, né? Poder. Essa auto-idolatria é um negócio louco. Você sabia que tem gente, talvez esse público aqui não saiba tanto disto, né? Ou talvez saiba. Você sabia que tem gente que compra seguidores nas redes sociais? Compra, paga. E depois publica lá. 200k. 1 milhão. É a auto-idolatria. Eu sou influente. É movido pela cobiça do homem. Pela sua reputação, né? Aumento da sua reputação, poder, luxúria, que são os pecados da imoralidade.
E muitas outras vontades geradas por uma auto-idolatria do tipo, eu preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão. Cuidado. Isto pode pegar qualquer um de nós. Seguindo, vamos olhar um pouquinho essa história aí, o caso de Balaão. Capítulo 22 de Números, 22 e 23. Claro que não dá para ler aqui, mas eu queria eu fiz um resuminho aqui para nós olharmos esse negócio. Porque Balaão, ele era um profeta. Mas a Bíblia diz que ele foi movido pela cobiça e pela idolatria. Ele tentou manipular a Deus e trazer desgraça sobre o seu povo por causa de dinheiro. Por isso Balaão foi castigado. Eu tenho um resuminho dele aqui que eu vou ler para você bem rapidinho, para você contextualizar do perigo que tem de você entrar numa linha de auto-engano. Lembre-se, todos esses exemplos foram escritos para nos alertar e nos advertir. Balaão era um profeta. E a reputação dele naquela época era profeta de autoridade. Tanto é que o rei Balaque disse, olha, manda chamar esse cara lá, porque quando ele decreta alguma coisa, aquilo acontece. Ele tinha autoridade. E eu criei um títulozinho nesse meu resumo aqui, né? Balaão, um profeta entorpecido pela cobiça. Ele conhecia a voz de Deus e os caminhos do Senhor não lhe eram desconhecidos. Ele conhecia Deus. O rei de Moabe, Balaque, foi informado de suas capacidades e mandou contratá-lo. Contratá-lo para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Porque eles tinham... o rei de Moabe, esse Balaque, estava vendo que o povo de Israel estava vindo na direção dele. Ele falou, esses caras já fizeram um estrago lá atrás, agora será a minha vez. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer aqui. Aí lembraram que tinha um profeta lá, ele mandou contratar o profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E no versículo 6, abra lá Números 22, 6. Aí depois você vai olhando aí, você que tem interesse nesse assunto, você vai olhando com carinho depois, com canetinha na mão, porque é uma advertência interessante. Eu estou chocado com o que eu vi aqui. Eu vou citar só alguns versículos para você. Versículo 6, veja aqui. Vem agora, Balaque dizia a mensagem dele, um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Verso 6, vem agora, pois, lançar uma maldição contra ele, contra esse povo, pois é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei, olha o que ele diz de Balaão, quando ele manda o recado pelos os agentes dele buscar Balaão lá. Pois eu sei que aquele que você abençoar é abençoado. E eu sei também que aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então mandou os agentes para contratar esse cara. Apesar de saber que Israel era um povo da aliança com Deus, e portanto um povo abençoado por ele, ele cedeu à cobiça ao abrir mão para a primeira concessão. Você veja, a Balaão sabia que era Deus, sabia que era o seu povo. Ele não era ignorante que Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Concorda comigo ou não? Se ele conhecia Deus, conhecia a história. Mas veja, chega o agente lá, chega os emissários de Balaque, com grana, com corrupção para ele, com presentes para ele, com bajulação para ele, com honra para ele. Veja o verso 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar para os encantamentos mágicos dele. Quando chegaram a comunicar a Balaão o que Balaque tinha dito. Então Balaão lhes disse, olha aqui a tentação como a cobiça é. Ó. Então Balaão, que sabia de tudo isso, sabia que Deus tinha uma aliança com aquele povo, sabia quem era Deus, sabia quem era aquele povo,
Mesmo assim, a hora que ele chegou, viu todo o aparato chegando, ele balançou. Como é que ele balançou? Ele disse assim: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. Então os líderes moabitas ficaram com ele. Pergunto a você, ele já não sabia? Sabia. Mas a cobiça traiu ele. Fique aqui. Dorme aqui. Eu vou consultar a Deus. Vou ver o que Deus pensa. Vou ver o que Deus acha. O que Ele falar. Sabe, meus irmãos, pensando nessas coisas, eu descobri que tem coisas que eu e você não precisamos orar. Tem coisas que nós não precisamos orar. E nós somos engraçados. Algumas coisas que nós não deveríamos nem orar, a gente gasta tempo em oração, que na verdade nós estamos querendo é convencer Deus, pegar uma licença especial para mim, que sou o queridinho de Deus. Para o Pascoal não pode, mas quem sabe para mim Deus deixa. Então a gente gasta tempo. E eu fiz uma listinha para mim mesmo de coisas que nós não precisamos orar. Vou citar algumas aqui para você. Você não precisa orar, falar assim: será que Deus quer que eu vá na igreja hoje? Vou orar aqui: Senhor, se é da tua vontade. Vou falar coisas bem basais aqui, porque às vezes a gente vai para um nível lá em cima e as pessoas não entendem, né? Fala o basal, às vezes não entende. Ou faz que não entende. Não sei se eu devo ir à igreja. Vamos orar aqui para ver se... Não, a Bíblia diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. Encorajem uns aos outros como você está sabendo que os dias finais estão chegando. Hebreus 10, 25. Ah, não sei se eu devo dizimar. Não precisa nem orar. Está escrito: roubará o homem a Deus, trazei todos os dízimos. Está o mandamento lá. Ah, não sei se eu vou perdoar, não sei, vou orar para ver se eu devo perdoar essa pessoa. Não, está escrito. Não precisa orar não. Essa não precisa orar não. Está lá escrito: perdoai-vos uns aos outros. Esses dias eu fiz um aconselhamento. E é muito comum esse aconselhamento que acontece. Talvez já aconteceu aqui. E não fique bravo comigo. Estou falando o que a Bíblia diz. Se você quiser depois, brigue com a Bíblia. Uma pessoa, Ricardo, saindo de um jugo desigual de uma sociedade, veio me consultar para saber se deveria fazer outra sociedade. E eu falei: me conta os detalhes. Eu falei: então, o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14 em diante? A Bíblia diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que consenso há entre o templo de Deus com o templo dos ídolos? Eu falei para ela assim, com todo o amor: querida, você não precisa nem orar. Você já saiu de um, você vai entrar em outro. Vou orar para saber se Deus quer que eu namore com esse moço ou com essa moça. Se for jogo desigual, não precisa nem orar, não perca tempo. Ah, mas eu sei de um caso. Mas ninguém sabe desse caso, o que essa pessoa gramou, ralou, para pegar o cara ou a mina lá que não era fiel a Deus, o tanto que ela sofreu para chegar onde chegou. Isso ninguém conta. Ai, mas ele é tão bom, pai. Ele é tão bom, mãe. É trabalhador. O que a Bíblia diz? Eu falei para você, não fica bravo comigo, estou citando a Bíblia, tá? Osmar não concorda, é a relativização chegando. Eu vi muitos casos que deu certo, eu também vi. Mas eu vi milhares que deram muito errado.
Então nós precisamos estar atentos. E aí vai, a listinha vai. Uma hora vou abrir essa lista, essa caixa preta aqui. Vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos olhar a história de Balaão um pouquinho, que já estou acabando, tá? Mais 10 minutos, ele cuida aqui. Então, a Balaão, eu vou só jogar sal aqui, você vai correr atrás dessa história depois, porque ela é muito rica, é muito detalhe. Balaão falou assim, então dorme aqui, vou ver o que Deus fala e tal. Aí no verso 8, né, nós paramos, verso 8. Aí, verso 9, ele nem orou, nem foi buscar Deus, Deus veio buscar ele, ou buscá-lo. Deus veio, quem que veio primeiro? Deus. A hora que Deus percebeu que ele ia fazer uma burrada, que ele estava com um caminho de morte, Deus não tem respeitos humanos, que nem eu e você temos. Não quero melindrar as pessoas. Não, Deus apareceu, falou, Balaão, você vai me buscar, mas espera um pouquinho. Estou aqui já. Estou ligado no movimento aí. Quem são esses homens que estão com você? É duro, hein? Deus vê tudo, hein? Ai, que medo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu usava esse versículo para botar meus filhos em temor. Quando eles iam para as festinhas de 15 anos, eu falava, você está indo lá. Mas lembre-se que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Funciona, meu gente. A Bíblia funciona. Aí Deus falou para Abraão, o que esses caras estão fazendo aí, Abraão? Em outras palavras, Deus está falando assim, você vai querer me perguntar? Você concorda, Martinha, que Deus sabia tudo? E ele sabia que o profeta sabia. Então, em outras palavras, é uma dica que o Bever diz no livro dele, o Kryptonita. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele assim, Abraão, você vai me consultar para quê? Balaão. É muito ão, né? Foi Balaão que eu falei, não foi? A segunda vez. Então, é a segunda vez. Balaão foi perguntar para Deus. E não precisava perguntar. Aí Deus falou, o que esses caras estão fazendo aí? Está perdendo tempo com uma coisa que você sabe que eu não é do meu agrado? Balaão. Aí veja o verso 10. Então respondeu a Deus. Sabe o que é? Quando o cara vai se explicar muito, né? Veja bem. Ai, Jesus. Sabe o que é? Balaque. Balaão respondeu. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. Como se Deus não conhecesse nada. Enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora para lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Ele falou a mensagem completa de Balaque para ele? Ele esqueceu de algum detalhe? Vamos ver se você está prestando atenção. Qual o detalhe que ele esqueceu? Money, money. Esqueceu. Olha que coisa. Mas você não falou tudo. Pois é, esqueci. Aí Deus falou para ele assim de forma muito enigmática. Veja aí o enigma de Deus. Olha como a resposta de Deus não foi clara. Leia lá, por favor. Não... Jesus, tenha misericórdia. Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Está claro ou não está claro? Está que nem a história de Acã da semana passada, né? Claríssimo. Versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra. Acho que ele levantou meio assim, né? Moiou, como diria o Barnabé, né? Voltem para a sua terra,
Acho que ele chegou aqui na sala, o pessoal está esperando tomar café, né? Ele desceu, cabeça abaixo. Sabe o que é? Volto para a casa de vocês. Pois o Senhor não me permitiu que eu acompanhe vocês. Essa resposta é uma resposta de alguém convicto ou alguém que está entorpecido? Ele jogou a resposta nas costas de quem? Como é que você poderia dizer como é que você poderia dizer, em outras palavras, essa resposta dele? Hein, Alene, como é que você diria? Ele falou, Deus não me permitiu. Isso, eu gostaria de ir. Pô, nós somos parceiros, estamos juntos. Cara, eu até gostaria, mas o pastor Carlos Alberto não deixou. Sabe o que é? Lá na minha igreja, a minha religião não permite. Eu até gostaria, mas dessa vez não vai dar. Ai, Deus Todo-Poderoso. Agora veja o diálogo de Balaão com... Não, com Deus não, já foi essa parte, né? Aí, tem mais 2 minutos só para acabar, conforme eu prometi. Aí ele diz assim, então, é o seguinte, vai lá e fala para ele que não dá. Levaram a notícia para Balaque lá, Balaque falou, não, vocês estão de brincadeira. Que vocês são muito frouxos. É o preço que está barato, então fala para ele que eu vou aumentar a oferta para ele. E outra coisa, vocês que foram aí, vocês são muito fracos, vou colocar alguém com mais posicionamento. Aí ele mandou a elite dele lá agora, dobrando a oferta, para convencer Balaão. E Balaão titubeou de novo. Titubeou de novo. No verso 20, a resposta de Balaão à insistência. Diante da insistência dele, naquela noite, como ele começou a insistir com Deus, Deus falou para ele, e aqui que eu quero encerrar, tá? Versículo 20, naquela noite Deus veio a Balaão de novo e disse, uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Epa, peraí, parece que Deus mudou de ideia. E aquele versículo lá que está lá escrito lá que ele é Jeová e não muda? Balaão falou, o quê? Como é que é? Eu entendi bem? É para eu ir? Foi. Aí no verso seguinte, 23, diz assim, a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou um anjo do Senhor para se pôr no caminho e pedir sua passagem. Aí depois a história mostra que 3 vezes um baita de um anjo apareceu. A mula viu e ele não. Tem mulas que enxergam mais que gente. Tem mulas mais sensíveis do que muitos seres humanos. E eu quero ir lá para o fim da história. Volta no slide lá. Quero ir lá para o fim da história, porque acabou o tempo aqui. Eu não quero estourar o tempo. Ele foi lá para o fim. E eu quero só ler um versículo para você que resume tudo o que aconteceu com Balaão. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Veja aonde que foi parar essa história. Depois lá em Josué capítulo 13 que ele foi morto. E aí 2 Pedro ele é citado novamente. No meio de uma galera terrível aqui.
Sua biografia foi manchada. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Está falando dos falsos profetas, falsos mestres dos últimos dias. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto, se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. A ganância fisgou esse cara. A cobiça fisgou a ele. E a idolatria entorpeceu a mente dele. Qual a solução para isso? A solução continua sendo aquela de Paulo lá em Colossenses capítulo 3. Abra comigo, por favor. Colossenses capítulo 3. Solução aponta para a cruz do Calvário. Para o Evangelho. Da graça, sim. Mas uma graça que nos remete a uma vida muito mais comprometida. Porque tem uns pregadores da graça também ultimamente aí que eu vou te falar, viu? Está induzindo o povo ao pecado, à licenciosidade. Está tudo perdoado, está tudo justificado em Cristo. Distorcem a graça de Deus. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 diz assim: portanto, para que vocês, já que vocês, melhor dizendo, ressuscitaram com Cristo, portanto já morreram, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a sua vida, for manifestado entre vocês, também serão manifestados com Ele em glória. Aí Paulo orienta o que nós temos que fazer mais um pouquinho. Além de tomar posse da nossa morte e ressurreição com Cristo, que é o antídoto contra o pecado e a sedução e a cobiça, a idolatria e todos os demais sortes de pecados. E em relação a essas coisas, ele diz aqui no verso 5: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, coloque na morte. Coloque na morte isto. Veio a tentação, porque nós vamos ser tentados sempre. Coloque na morte, através da confissão da palavra, do posicionamento. A tentação veio, você se posiciona. Porque se você permitir, ela vira uma cobiça, a cobiça gera o pecado gera a morte. Então Paulo está dizendo, olha, chegou, coloque na morte. A natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Desejos maus aqui é a outra palavra para cobiça. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, já se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então o apóstolo Paulo faz essa recomendação. Ele está alertando. Porque uma coisa é você viver, isso que eu tenho refletido esses dias, como se você tivesse imune a tudo. Aí você relaxa. Nós não estamos imunes, não. Nós estamos nesse mundo mal. Hebreus 12 diz que o pecado tenazmente nos assedia o tempo todo. Satanás conhece muito bem as suas áreas fracas. Ele estuda você. Ele estuda até a sua genealogia.
Se lá atrás foi dado brecha na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, em uma área fraca, ele sabe que tem um DNA dentro de você, aí ele vai colocar você, ele vai cutucar lá. Agora, a solução de tudo está em Cristo, na sua obra redentora no Calvário. Porque Gálatas 3,13 diz que Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Portanto, meus irmãos, eu vim aqui te dar uma boa notícia. Coloque todos essas tentações, esses assédios, na obra da cruz do Calvário. Está consumado. É possível viver uma vida livre do poder do pecado. É possível. Porque Paulo dizia, o pecado não terá domínio sobre vós. Então todas essas coisas, a cobiça, a idolatria, a imoralidade e outras coisas todas, é possível eu e você vivemos livre dela. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E em conhecendo, precisamos experimentá-la. Confessar a palavra. Isso vai gerar uma experiência e fé no nosso coração. E nós vamos viver uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?